Você já sentiu que, por mais que você limpe e organize, a bagunça volta como se tivesse vida própria? Você se esforça para organizar sua casa, mas em poucos dias tudo volta ao caos. E se eu te dissesse que o problema não é só o acúmulo de coisas, mas a forma como você se organiza e se relaciona com a sua casa? A cultura japonesa possui princípios antigos que não só transformam os espaços, mas também a mente. Hoje vou compartilhar com vocês 8 princípios japoneses que deixará sua casa mais arrumada, harmoniosa e leve. Ao final deste vídeo, você saberá como transformar sua casa em um refúgio de tranquilidade e equilíbrio, sem esforço e sem estresse. E o melhor de tudo, com mudanças simples que você pode começar hoje mesmo. Fique até o fim, porque existe um segredo que vai mudar completamente a forma como vê o seu espaço. Imagine chegar em casa depois de um dia cansativo e, ao invés de sentir paz, você encontra pilhas de coisas fora do lugar, gavetas lotadas e um ambiente que só gera estresse. Parece familiar? A verdade é que a desordem não só ocupa espaço físico, mas também afeta a nossa mente. Uma casa caótica pode fazer você se sentir cansado, improdutivo e sem energia. Mas aqui está a boa notícia. Você não precisa passar horas limpando ou se desfazendo de tudo para conseguir uma casa harmoniosa. Os japoneses aperfeiçoaram a arte da organização com princípios que vão além da limpeza. É sobre criar um espaço onde a energia flui, onde cada objeto tem um propósito e onde o vazio é um aliado, não um inimigo. Nesse vídeo, eu vou te ensinar 8 princípios japoneses que vão mudar a maneira como você organiza e vive sua casa. São estratégias simples, mas poderosas, que lhe permitirão transformar o seu espaço sem esforço. Então fique comigo até o final, pois você aprenderá como aplicar esses princípios no seu dia a dia e conseguirá um lar que realmente faça você se sentir em paz. Se você já tentou organizar sua casa e em poucos dias tudo ficou bagunçado de novo, é porque o problema não está em quanto você limpa, mas em como você organiza e usa seu espaço. A cultura japonesa nos ensina que uma casa arrumada não se trata apenas de limpeza, mas de viva com intenção. Cada objeto deve ter uma finalidade. Cada espaço deve proporcionar harmonia, e o segredo é eliminar o desnecessário para que o essencial brilhe. Os japoneses desenvolveram hábitos que permitem que suas casas fiquem sempre organizadas e sem esforço. E o melhor de tudo é que qualquer pessoa pode aplicar estes princípios, independentemente do tamanho da sua casa ou estilo de vida. Hoje vou compartilhar com vocês 8 princípios japoneses que transformará sua casa e seu relacionamento com ela. Estas não são regras rígidas, mas pequenas ações que podem fazer uma grande diferença. Se aplicar estes princípios, notará como a sua casa fica mais leve, mais espaçosa e, acima de tudo, mais tranquila. Você está pronto para descobri-los? A seguir, conheceremos cada um desses princípios e como você pode aplicá-los no seu dia a dia. Desapego consciente, menos coisas, mais liberdade. Olhe ao seu redor. Quantas coisas existem em sua casa que você realmente usa? Quantos existem apenas por hábito, apego emocional, ou porque em algum momento você pensou que poderiam ser úteis para alguma coisa? O problema do acúmulo não é apenas a falta de espaço, é a carga mental que isso acarreta. Porque cada objeto que possuímos requer atenção, manutenção e ocupa um lugar na nossa mente, mesmo que não percebamos. No Japão, a ideia de reter o desnecessário é completamente oposta à sua filosofia de vida. Lá, o minimalismo não é apenas uma questão estética, é uma forma de libertar a mente e o espírito. Para aplicar o desapego consciente, você precisa mudar sua perspectiva sobre as coisas materiais. Não se trata de jogar tudo fora sem sentido, mas de fazer uma seleção honesta do que realmente agrega valor à sua vida. Um método simples, mas poderoso, é o seguinte: pegue um objeto, observe-o com atenção e pergunte-se: isso me deixa feliz?
eu uso com frequência? Se ele desaparecesse, você realmente sentiria falta dele? Se a resposta for não, é hora de deixar para lá. Mas há um detalhe importante. Na cultura japonesa, não basta simplesmente jogar as coisas fora. Eles são apreciados. Pode parecer estranho a princípio, mas quando você segura um objeto nas mãos e agradece pelo tempo que passou na sua vida, pela utilidade que ele teve naquele momento, é muito mais fácil largar. Lembro-me de quando fiz isso pela primeira vez. Tinha uma gaveta cheia de cartas, lembranças e ingressos de cinema de mais de 10 anos atrás. Cada um daqueles papéis representou um momento da minha vida, e por isso foi tão difícil me livrar deles. Mas então entendi uma coisa: as memórias não estão nos objetos, eles estão em mim. Então sentei-me, peguei cada carta, li uma última vez, segurei-a nas mãos e agradeci. Então eu a deixei ir, e naquele momento senti algo que não esperava: leveza. Praticar o desapego consciente traz benefícios imediatos. Primeiro, sua casa parece maior e mais leve. Com menos coisas acumuladas, a ordem é mantida com menos esforço. Mas o mais importante é o impacto emocional. Quando você abre mão daquilo que não precisa mais, você não apenas libera espaço físico, você também libera sua mente. Porque quanto menos você carrega, mais fácil é se movimentar, decidir e viver sem se sentir preso ao passado. Por isso faço um convite a você. Hoje escolha uma gaveta, uma prateleira, um armário. Retire tudo o que está dentro. Verifique cada objeto. Pergunte a si mesmo se isso realmente acrescenta algo à sua vida. E se não, agradeça e deixe-o ir. Porque quanto menos possuímos, mais livres somos. Antes de continuarmos, quero te perguntar uma coisa rápida. Se esse conteúdo está te ajudando, imagine o quanto mais podemos descobrir juntos para transformar a sua casa e a sua vida. Então, agora mesmo, inscreva-se no canal. Assim você não perderá nenhuma dica nova e me ajudará a continuar criando conteúdos como esse. Agora, vamos continuar com o próximo princípio. Preparar? Viva o agora. Aproveite o que você tem hoje. Quantas coisas você tem guardadas esperando por uma ocasião especial? Aquela louça linda que você nunca usa? Aquela roupa elegante que fica pendurada no armário sem uso? Aquele perfume caro que você só se permite em determinados momentos? Guardamos os objetos como se o futuro nos devesse uma oportunidade perfeita para aproveitá-los. Mas, e se essa ocasião nunca chegar? No Japão existe um princípio chamado Ichigo Ichigo, que nos lembra que cada momento é único e irrepetível. Não há garantias de que isso acontecerá novamente, então o melhor que podemos fazer é viver plenamente o presente. Não se trata apenas de desfrutar das coisas materiais, mas de compreender que o que temos de mais valioso é o agora. Porque o que não usamos, o que não aproveitamos, acaba perdendo o sentido. Aplicar este princípio é mais fácil do que parece. Comece com algo simples. Amanhã, em vez de tomar o seu café na chávena habitual, use aquela que guarda para visitas especiais. Vista aquela roupa que você tanto gosta, sem esperar um acontecimento importante. Borrife aquele perfume que faz você se sentir incrível, mesmo que seja apenas um passeio. E você sabe o que vai acontecer? Você descobrirá que a ocasião especial não é o evento, é você. Lembro-me de quando entendi isso pela primeira vez. Eu tinha um jogo de chá que herdei da minha mãe. Era lindo, com detalhes dourados, feito de porcelana fina. Ele o guardou durante anos, esperando um momento especial para usá-lo. Mas esse momento nunca chegou. Sempre pensei, hoje não, melhor outra hora. Até que um dia, enquanto limpava a despensa, percebi uma coisa. Se ficasse esperando, talvez nunca iria gostar. Então fiz chá, tirei a louça e usei pela primeira vez. E senti algo incrível. Não foi só uma xícara de chá, foi um momento de conexão, um presente para mim mesma. Quando deixamos de aproveitar as coisas, não as protegemos. Estamos perdendo-as, porque o tempo não espera.
porque amanhã não está garantido. Então pare de guardar o melhor para depois. Vista o que você ama. Aproveite o que você tem. Transforme o dia a dia em algo especial, porque a vida acontece agora. Menos móveis, mais espaço. Liberte sua casa e sua mente. Você entra em uma sala e, sem saber porquê, sente que o ambiente o domina. Você olha em volta e tudo parece estar no seu lugar, mas mesmo assim há algo que não deixa você ficar calmo. Isso aconteceu com você? O que muitas vezes não percebemos é que o problema não é a desordem visível, mas sim o excesso de coisas. Na cultura japonesa, os espaços vazios não são vistos como falta de algo, mas como uma oportunidade. Menos móveis, menos decorações desnecessárias, menos obstáculos. Tudo isto permite que a energia flua e que a casa fique leve e harmoniosa. Se todos os cantos estiverem ocupados, se todas as paredes estiverem cheias de decorações, se todas as superfícies tiverem alguma coisa, a sensação de saturação é inevitável. E o pior é que nos acostumamos a viver assim, sem perceber que estamos rodeados de distrações visuais que afetam o nosso bem-estar. Para aplicar este princípio, devemos mudar a forma como vemos os nossos espaços. Não se trata de se livrar de tudo e morar em uma casa vazia, mas de garantir que cada móvel e cada objeto realmente tenham um propósito. Pergunte a si mesmo: eu realmente preciso dessa mesa lateral? Devo usar esta prateleira ou ela bem apenas acumula poeira? Esse móvel está facilitando minha vida ou está apenas ocupando espaço? Se a resposta não estiver clara, é hora de repensar. Lembro-me de quando decidi aplicar essa ideia em minha casa. Eu tinha uma estante grande cheia de livros que, embora gostasse, raramente relia. A estante ocupava uma parede inteira e fazia o ambiente parecer menor. Então fiz algo radical. Guardei apenas os livros que realmente queria guardar e distribuí o resto. Depois, troquei a estante por uma menor e deixei algum espaço vazio na parede. O resultado? A sala parecia maior, mais leve, mais calma. Reduzir a quantidade de móveis e decorações traz benefícios imediatos. Primeiro, a limpeza fica mais fácil. Menos coisas significa menos poeira, menos esforço e é mais fácil manter tudo em ordem. Em segundo lugar, o ambiente muda completamente. Um espaço claro dá uma sensação de calma, amplitude e frescor. E o mais importante, ao reduzir o ruído visual, nossa mente também relaxa. Então, faça o teste. Veja cada cômodo da sua casa com uma nova perspectiva. Pergunte a si mesmo se tudo nele realmente contribui com alguma coisa. E se não, ouse deixar passar. Porque às vezes, o que mais precisamos não é somar, mas sim retirar. O fluxo energético crie um lar onde a harmonia flua. Certamente isso aconteceu com você. Você entra em um lugar e imediatamente sente paz, como se tudo estivesse em perfeita harmonia. Mas também acontece o contrário. Há espaços que nos deixam inquietos, desconfortáveis, sem motivo aparente. Isto não é coincidência. É o efeito do fluxo de energia de um ambiente. No Japão, o design residencial segue uma filosofia baseada na circulação de energia. Não se trata apenas de decoração ou estética, mas de como um espaço pode influenciar o nosso bem-estar. Se uma casa está desordenada, se os corredores estão bloqueados com móveis desnecessários, se os cantos acumulam pilhas de objetos, a energia estagna. E quando a energia não flui, a nossa mente também não. Sentimos-nos exaustos sem motivo, menos produtivos e ainda menos alegres no dia a dia. Para aplicar este princípio, existem certas ações-chave que podem transformar a sensação da sua casa. A primeira é limpar as entradas e corredores. Muitas vezes, sem perceber, preenchemos esses espaços com caixas, móveis ou decorações, que dificultam a movimentação. Isto não só faz com que a casa pareça menor, mas também impede que a energia flua naturalmente. A solução é simples. Deixe esses espaços livres.
Permita que o movimento seja fluido, para que haja uma sensação de abertura em cada área da sua casa. Outro aspecto fundamental é a luz natural. No Japão, as casas aproveitam ao máximo a luz solar, pois acredita-se que ela purifica o meio ambiente e renova as energias. Se suas cortinas são grossas ou você mantém as janelas cobertas a maior parte do tempo, tente fazer uma mudança. Use cortinas de luz. Deixe a luz entrar e observe a mudança da sensação da sua casa. Um espaço iluminado não só parece mais limpo, mas também melhora o humor. Lembro-me de quando apliquei isso em minha própria casa. Havia uma sala em que eu não gostava de estar, mas não entendia por quê. Tudo estava em ordem, mas algo parecia pesado. Um dia, decidi olhar mais de perto. Percebi que tinha móveis bloqueando a luz, prateleiras cheias de coisas nos cantos e uma mesa desnecessária no centro. Então fiz alterações. Reorganizei os móveis, limpei os cantos e permiti que a luz natural entrasse sem impedimentos. O resultado? A sala foi transformada. Deixou de ser um lugar denso e passou a ser um espaço onde me sentia calma. Se você quiser sentir uma mudança imediata em sua casa, experimente estes ajustes. Mantenha os corredores desobstruídos, maximize a luz natural, evite acumular coisas nos cantos e ventile sua casa regularmente. Você notará a diferença, porque quando o seu espaço flui, você também flui. Limpeza como ritual. Transforma uma tarefa em um ato de bem-estar. Para muitas pessoas, limpar a casa é uma obrigação tediosa, uma tarefa interminável que parece sempre voltar. Passamos horas varrendo, tirando o pó, lavando louça. E no dia seguinte, está tudo sujo de novo. É um ciclo que nunca para. Mas no Japão, a limpeza é vista de uma forma completamente diferente. Não é um fardo, é um ritual. Os monges budistas varrem os templos todas as manhãs, não porque estejam sujos, mas como uma prática de atenção plena. Nas escolas japonesas, as crianças limpam as suas próprias salas de aula, não como castigo, mas como parte da sua formação. A ideia por trás disso é simples, mas poderosa. A ordem externa reflete a ordem interna. Quando limpamos com intenção, não só eliminamos o pó, também renovamos a energia do espaço e, com ela, a nossa própria mente. Aplicar este princípio em casa pode mudar completamente a maneira como você vivencia a limpeza. Primeiro, é importante fazer isso com presença. Muitas vezes limpamos com pressa, pensando em tudo o que teremos que fazer depois. Mas o que aconteceria se você se concentrasse no momento? Ao varrer, imagine que você está eliminando preocupações. Ao lavar a louça, sinta a temperatura da água, observe a espuma, aprecie o momento. Transforme cada ação em um exercício de conscientização. Outro aspecto fundamental é adotar a filosofia do pouco, mas constante. Em vez de esperar até que sua casa esteja uma bagunça para fazer uma limpeza profunda, gaste alguns minutos todos os dias mantendo a ordem. No Japão, esta prática é conhecida como souji e consiste em realizar pequenas tarefas diárias para que o caos nunca se acumule. Pode ser algo tão simples como limpar a mesa depois de comer, varrer um quarto antes de sair ou dobrar a roupa assim que a pegar. São pequenas ações, mas quando se tornam hábitos, mantêm o equilíbrio do lar sem esforço. Lembro-me de quando mudei minha perspectiva sobre limpeza. Antes eu via isso como algo chato, algo que eu tinha que fazer porque era necessário. Mas quando comecei a aplicá-lo como ritual, tudo mudou. Toquei uma música suave, acendi um incenso e me permiti aproveitar o processo. Descobri que, em vez de ser um fardo, a limpeza pode ser um momento de tranquilidade. E o melhor de tudo é que, ao fazer pequenos esforços todos os dias, a desordem deixou de ser um problema. Se você quiser tentar isso em casa, mantenha a simplicidade. Na próxima vez que você limpar, faça-o com intenção. Sinta cada movimento.
aprecie a transformação do espaço. E, acima de tudo, lembre-se que não se trata apenas de manter a casa em ordem, mas de dar um lugar de paz à sua mente, comprando com propósito. Menos impulso, mais significado. Vivemos numa sociedade que nos diz constantemente que precisamos de mais. Mais roupas, mais gadgets, mais decoração, mais de tudo. Somos bombardeados com ofertas irresistíveis, com descontos que parecem oportunidades únicas, com a ideia de que a felicidade está na próxima compra. E assim, sem perceber, acumulamos. Enchemos nossas casas com coisas que usamos uma vez e esquecemos num canto. Objetos que a princípio nos emocionam, mas com o tempo tornam-se ruídos. No Japão, a mentalidade é diferente. Aí comprar não é um ato impulsivo, é uma decisão consciente. Preferem ter poucos objetos, mas de qualidade. Roupas que duram anos em vez de modas passageiras. Talheres bonitos e resistentes em vez de pilhas de pratos descartáveis. Não se trata de se privar, mas de se cercar apenas daquilo que realmente agrega valor. E quando você entende isso, sua relação com as coisas muda completamente. Para aplicar este princípio, o primeiro passo é questionar cada compra antes de realizá-la. Da próxima vez que algo chamar sua atenção em uma loja, pare por um momento e pergunte-se: eu realmente preciso disso? Isso vai melhorar minha vida de alguma forma? Ou só quero porque é barato, porque está na moda, ou porque me dá uma satisfação momentânea? Um método muito útil que os japoneses aplicam são os 30 dias. Se você vir algo que deseja comprar, espere um mês antes de tomar a decisão. Se depois desse período você ainda sentir que precisa, vá em frente. Mas na maioria das vezes você descobrirá que o desejo desaparece. Lembro-me de quando decidi adotar essa abordagem. Antes, toda vez que via algo bonito para a casa, comprava sem pensar. Um vaso, uma luminária, mais um quadro para a parede. Mas com o tempo, minha casa ficou cheia de coisas que não combinavam, objetos sem propósito, elementos que não contribuíam com nada de real para minha vida. Então, comecei a aplicar a regra dos 30 dias. E foi incrível perceber quantas vezes o desejo inicial desapareceu. No final, fiquei apenas com o que realmente me fez feliz. E minha casa parou de parecer desordenada e começou a parecer equilibrada. Quando você compra com propósito, os benefícios são enormes. Você não apenas economiza dinheiro e evita desordem, mas cada objeto em sua casa tem um significado. Tudo o que você possui está lá, porque você realmente o valoriza. E isso, em vez de encher a sua casa de coisas sem sentido, transforma-a num espaço onde cada elemento traz harmonia. Então, da próxima vez que você sentir vontade de comprar algo, respire. Pergunte se você realmente precisa disso. E lembre-se que a sua casa não é um armazém de compras impulsivas, mas um reflexo da vida que você deseja viver. Nada se perde. A arte de aproveitar ao máximo. Vivemos num mundo onde o que não nos serve, jogamos fora. Roupas que não usamos mais, sobras de comida, eletrodomésticos com pequenos defeitos que vão para o lixo sem sequer tentarmos consertá-los. Sem perceber, transformamos o consumo em desperdício e, com isso, perdemos a oportunidade de valorizar o que temos. No Japão existe um princípio chamado mottainai, o que significa algo como não desperdiçar nada. É uma forma de ver objetos e recursos com gratidão, buscando sempre aproveitá-los ao máximo antes de jogá-los fora. Não se trata apenas de reciclar, mas de mudar mentalidade. Em vez de comprar sem pensar e jogar fora sem consertar, os japoneses encontram formas criativas de reutilizar, restaurar e dar nova vida ao que parece não ter mais utilidade. Aplicar este princípio em casa é mais fácil do que parece. Comece com comida. Quantas vezes você jogou fora frutas porque estavam muito maduras ou vegetais que não pareciam mais frescos? No Japão, cada ingrediente é usado até a última gota. Com cascas de vegetais são feitos caldos. Com sobras de arroz,
novas receitas. Nada é jogado fora sem antes pensar em uma segunda chance. Você pode tentar isso em sua casa. Antes de jogar algo fora, pergunte-se se existe alguma maneira de usá-lo de outra forma. O mesmo vale para roupas e utensílios domésticos. Em vez de jogar fora uma peça de roupa porque tem um pequeno defeito, por que não consertá-la? Na cultura japonesa existe kintsugi, uma arte de consertar objetos quebrados com ouro, destacando rachaduras em vez de escondê-las. É um lembrete de que as imperfeições podem tornar algo ainda mais valioso. Não se trata apenas de copos ou pratos, é uma forma de encarar a vida. Se algo quebrar, não significa que perdeu o valor. Lembro-me de quando comecei a aplicar essa filosofia. Antes, sempre que algo em minha casa parava de funcionar direito, minha primeira reação era substituí-lo. Um eletrodoméstico com defeito, uma cadeira com a perna solta, uma lâmpada que tremeluzia. Até que um dia decidi mudar minha mentalidade. Em vez de comprar um novo, tentei consertá-los. Descobri que muitas vezes o que pensamos não ter mais utilidade só precisa de um pouco de atenção. E o melhor de tudo é que fazer isso não só ajuda o planeta, mas também nos ajuda a nos conectarmos mais com o que possuímos. Prática Mottainai em casa traz enormes benefícios. Menos desperdício significa menos despesas desnecessárias. Aproveitar o que temos nos torna mais criativos e nos ensina a valorizar os recursos. E o mais importante, muda nossa relação com as coisas. Porque quando deixamos de ver os objetos como descartáveis, aprendemos a viver com mais gratidão. Então, antes de jogar alguma coisa, pare. Pergunte se existe uma maneira de dar um segundo uso. E lembre-se que tudo, mesmo o que parece quebrado, ainda pode ter valor. Respeito pelo vazio. O poder dos espaços abertos. Quando vemos um espaço vazio, muitas vezes sentimos necessidade de preenchê-lo. Um canto livre na sala, parece que falta alguma coisa. Uma parede sem quadros, parece incompleta. Uma prateleira com espaço disponível, dá a sensação de que é preciso acrescentar mais coisas. Nos acostumamos a ver o vazio como uma ausência, como algo que precisa ser corrigido. Mas na filosofia japonesa, o vazio não é falta, é possibilidade. Este princípio está presente em muitas áreas da cultura japonesa, da arquitetura à arte. Na pintura, os espaços vazios são tão importantes quanto os traços. Na caligrafia, o que não está escrito faz parte da mensagem. Nas residências, os espaços abertos não são considerados resíduos, mas sim uma forma de permitir o fluxo de energia. E quando aplicamos esta ideia na nossa casa, algo incrível acontece. O ambiente fica mais leve, mais calmo, mais harmonioso. Para aplicar este princípio, o primeiro passo é aprender a apreciar o vazio. Não sentindo que um espaço livre precisa ser ocupado, mas entendendo que a sua presença tem um propósito. Se há um canto sem mobília, não significa que esteja incompleto, significa que permite respirar. Se uma sala tem pouca decoração, não é que falte alguma coisa, é que está equilibrada. Mudar essa mentalidade pode transformar completamente a forma como organizamos nossa casa. Lembro-me de quando entendi isso pela primeira vez. Antes, cada vez que via uma superfície vazia, sentia necessidade de preenchê-la. Se houvesse espaço em uma prateleira, eu procuraria algo para colocar lá. Se uma mesa parecia muito vazia, acrescentei decorações. Mas um dia, depois de aprender sobre este princípio japonês, decidi fazer uma experiência. Retirei alguns objetos, deixei mais áreas livres, permiti que o vazio existisse, e o que aconteceu foi surpreendente. Minha casa não parecia incompleta, parecia tranquila. Os benefícios de respeitar o vazio são enormes. Uma casa com mais espaços abertos parece maior e mais calma. Há menos distrações visuais, menos caos, menos sensação de saturação. E a nível mental, este princípio também tem um impacto profundo. Porque quando nos habituamos a viver com menos,
aprendemos a dar mais valor ao que realmente importa. Então convido você a experimentar. Veja sua casa com uma nova perspectiva. Em vez de pensar no que você pode acrescentar, pense no que pode retirar. Permita-se deixar espaços abertos. Não tenha medo do vazio, porque nele, muitas vezes, encontramos a verdadeira harmonia. Uma casa flexível. Adapte o seu espaço às suas necessidades. As casas tradicionais japonesas têm uma característica única. São totalmente adaptáveis. Não existem salas fixas com uma única função. O mesmo espaço pode ser uma sala durante o dia e um quarto à noite. Os móveis são leves e móveis. Os objetos têm múltiplas finalidades. Tudo foi pensado para mudar de acordo com a necessidade do momento. Em contraste, em muitas casas ocidentais, cada cômodo tem um uso fixo e permanente. A sala é a sala. A sala de jantar é a sala de jantar. O escritório é o escritório. E quando as nossas necessidades mudam, muitas vezes, sentimos-nos presos num espaço que já não se adapta ao nosso estilo de vida. Isso aconteceu com você? Talvez você agora trabalhe em casa e precise de uma área funcional, mas sua casa não tem espaço para isso. Ou talvez você gostaria de ter uma área de meditação, mas sente que não há espaço suficiente. A verdade é que muitas vezes não precisamos de mais espaço, só precisamos aprender a utilizá-lo melhor. Para aplicar este princípio, comece por olhar para a sua casa com uma nova perspectiva. Pergunte-se: como posso tornar meus espaços mais versáteis? Talvez você possa ter uma mesa dobrável em vez de fixa, para liberar espaço quando não estiver em uso. Talvez você possa optar por móveis multifuncionais, como uma mesa de centro que também funciona como área de armazenamento. Ou você pode até mudar a disposição dos móveis dependendo da estação ou da sua rotina diária. O segredo não é ver a sua casa como algo estático, mas como algo que pode evoluir com você. Lembro-me de quando decidi fazer essa mudança em minha casa. Antes, minha sala era repleta de móveis pesados, uma mesa grande que raramente usava e uma estante que só acumulava coisas. Tudo estava definido, rígido, sem possibilidade de adaptação. Mas quando compreendi esse princípio japonês, fiz uma experiência. Reorganizei os móveis, optei por peças mais leves, deixei algumas áreas livres. E o que aconteceu foi incrível. Minha casa deixou de parecer um espaço fixo e passou a parecer um ambiente que poderia mudar, dependendo do que eu precisasse. Os benefícios de uma casa flexível são enormes. Em vez de sentir que você se adapta à sua casa, ela se adapta a você. Se precisar de mais espaço, você tem. Se você quiser um ambiente diferente, você pode criá-lo. Se seu estilo de vida muda, sua casa muda com você. E o melhor de tudo é que fazendo isso você vive com mais conforto, mais funcionalidade e mais liberdade. Então, convido você a experimentar. Olhe para sua casa com novos olhos. Pergunte se cada área está realmente servindo ao seu melhor propósito. E lembre-se que a sua casa não é um espaço rígido, é um lugar vivo, que deve evoluir com você. Pequenos rituais diários. A chave para um lar harmonioso. Uma casa arrumada não é o resultado de uma limpeza profunda ocasional. Não se trata de fazer um grande esforço uma vez por mês e depois deixar o caos voltar. No Japão, a chave para manter a harmonia em casa não está na quantidade de tempo que você gasta organizando, mas nos pequenos rituais diários que evitam o acúmulo de desordem. É a filosofia do pouco mais constante. Pense sobre isso. Quando algo fica bagunçado em casa, isso não acontece da noite para o dia. Não é que tudo de repente se torne caótico. O caos é o resultado de pequenas ações que são negligenciadas dia após dia. Um prato deixado na pia, um casaco que fica na cadeira, um papel deixado sobre a mesa. Tudo isso se acumula até que, antes que você perceba, a atmosfera fica pesada e desorganizada. Os japoneses evitam isso com hábitos simples que fazem parte do seu dia a dia. Um deles é o souji, prática em que todas as manhãs passam alguns minutos limpando
e organizando seu espaço antes de começar o dia. Não é uma limpeza profunda, é uma forma de garantir que a casa comece o dia em equilíbrio. Arrume a cama, ventile os quartos, limpe uma superfície, guarde o que foi usado. São pequenos gestos que, quando se tornam rotineiros, mantêm sempre a casa em ordem sem esforço. Para aplicar esse princípio, comece escolhendo um hábito simples que você possa incorporar ao seu dia a dia. Talvez seja lavar a louça imediatamente após comer, em vez de deixá-la para mais tarde. Ou talvez passe 5 minutos todas as noites colocando tudo de volta no lugar antes de dormir. O importante é a consistência. Se você fizer isso todos os dias, ficará surpreso com o quanto sua casa muda sem exigir muito esforço. Lembro-me de quando comecei a praticar. Antes eu deixava a desordem acumular durante a semana e depois passava várias horas no fim de semana organizando tudo. Foi exaustivo. Mas quando adotei a ideia de fazer pequenas ações diárias, tudo mudou. Minha casa deixou de ser um espaço que exigia muita limpeza e passou a ser um local que se mantinha arrumado de forma natural. Os benefícios destes pequenos rituais são enormes. Você evita o estresse de ver a desordem acumulada. Sua casa sempre parece aconchegante e equilibrada. E, o mais importante, a ordem deixa de ser um fardo e passa a ser algo tão natural quanto respirar. Então experimente isso em sua casa. Gaste alguns minutos todos os dias em uma pequena ação de ordem. Com o tempo, isso se tornará parte de você. E você descobrirá que o segredo de uma casa harmoniosa não está em quanto você limpa, mas em como você mora nela. Ao longo desta jornada, exploramos 10 princípios japoneses que podem transformar não apenas a sua casa, mas também a maneira como você vive nela. Já falamos sobre o desapego consciente, o viver o agora, a importância do espaço vazio, o fluxo de energia, a limpeza como ritual, as compras com propósito, o aproveitamento de tudo o que temos, a flexibilidade dos espaços e o poder dos pequenos hábitos diários. Cada um destes princípios tem uma mensagem comum: menos é mais. E quando nos libertamos do desnecessário, encontramos o que realmente importa. Talvez agora você esteja se perguntando por onde começar. A resposta é simples: comece aos poucos. Você não precisa fazer uma mudança radical da noite para o dia. Basta escolher um princípio, aquele que mais ressoa em você, e colocá-lo em prática hoje. Pode ser organizar um espaço, livrar-se de algo que não precisa mais, mudar a forma como você organiza um cantinho da sua casa, ou simplesmente tomar consciência de como você utiliza o ambiente. O importante é dar o primeiro passo, porque a sua casa não é apenas um lugar onde você dorme ou onde guarda as suas coisas. É o espaço que molda a sua energia, o seu humor, o seu bem-estar. É um reflexo do seu interior, e quando você cuida dele com intenção, quando você o transforma em um refúgio de tranquilidade, tudo na sua vida começa a fluir de uma forma diferente. Então agora faço um convite a você. Olhe para sua casa com novos olhos. Pergunte o que você pode mudar, o que pode deixar ir, o que pode fazer para tornar o seu espaço realmente um lugar onde você se sinta em paz. E se esse conteúdo te inspirou, inscreva-se no canal para continuarmos aprendendo juntos, porque o caminho para uma casa harmoniosa não termina aqui, está apenas começando.